27. Albert Einstein. 14 de março de 1879 e 18 de abril de 1955. Físico alemão que propôs teorias da relatividade e foi o primeiro superstar da ciência. Einstein, nome sinônimo de gênio, criou um rompimento fundamental com a física newtoniana ao oferecer novas teorias para explicar a natureza do espaço, tempo e gravidade. Mais que as de qualquer outro cientista na história, as implicações do trabalho de Einstein são conhecidas pela maioria das pessoas. Quase todos já ouviram falar de sua famosa equação matemática I igual mc sobrescrito 2, que demonstra a interconvertibilidade de massa e energia. Nós a conhecemos porque ela foi a descoberta que tornou possíveis a bomba atômica e as subsequentes armas nucleares. Nenhuma descoberta científica na história da raça humana teve importância maior. Ela é essencial para uma compreensão da criação do universo e da composição do mundo físico, além de conter o conhecimento necessário à destruição do nosso mundo. O caminho de Einstein para o sucesso científico não foi convencional, se considerarmos os padrões do século XXI. Ele nasceu em uma família judia, não praticante em Ulm, Alemanha. Com seu tio, o pai de Einstein fundou uma empresa que fabricava equipamentos elétricos baseados em corrente contínua, CC. O negócio faliu porque o inventor americano Thomas Edison, de 1847 a 1931, um pioneiro em corrente alternada, ganhou, algum tempo depois, a guerra de correntes, uma vez que a produção de Ca se provou muito mais barata. O jovem Einstein tinha um talento natural para matemática. Ainda criança, leu os Elementos de Euclides, c. 300 a.C., o primeiro livro didático de geometria, e, quando jovem, leu Crítica da Razão Pura, 1781, de Kant. De 1724 a 1804, Einstein foi aluno do Luitpold-Gymnasium, em Munique, mas não se saiu bem. Ele se opunha ao método mecânico de ensino da escola. Quando o negócio da família faliu, os Einstein se mudaram para a Itália, e, aos 16 anos de idade, o jovem Albert foi reprovado na prova de admissão da Politécnica Federal Suíça, em Zurique, apesar de ter tido um bom resultado em matemática e física. Depois de um ano estudando, Einstein entrou na Politécnica de Zurique e conseguiu, após 4 anos, um diploma de professor de matemática e física. Graduado, Einstein passou a procurar um cargo de professor, mas, depois de 2 anos de procura, ainda não o havia encontrado. Foi trabalhar, então, no Escritório Federal de Patentes, em Berna, onde ficou de 1902 a 1909 como examinador assistente, cuja função era avaliar inscrições de patente envolvendo equipamentos eletromagnéticos. Embora esse possa parecer um lugar estranho para o amadurecimento de uma das maiores mentes da física, o trabalho de Einstein no escritório de patentes lhe deu a oportunidade de olhar para inventos que frequentemente levantavam problemas da física. Foi a contemplação desses inventos que deu origem aos famosos artigos científicos de 1905, que foi denominado seu Annus Mirabilis. Os artigos incluem sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz, efeito fotoelétrico, sobre o movimento de pequenas partículas suspensas em um líquido estacionário, segundo a teoria cinética molecular do calor, movimento browniano, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, relatividade especial, e a inércia de um corpo. Depende do seu conteúdo de energia. Equivalência massa-energia. 1905, o Annus Mirabilis de Einstein. Os 4 artigos que Einstein publicou em 1905 lançaram grande parte das bases teóricas da física moderna. O artigo sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz estabeleceu o conceito de quanta de energia, a ideia de que a luz é transmitida e absorvida em pacotes não contínuos de quanta. Esta descoberta derrubou a teoria eletromagnética
convencional de James Clerk Maxwell, 183179, e a ideia antiga de que a luz poderia ser infinitamente divisível. Max Planck, de 1858 a 1947, demonstrou que existe um intervalo de tempo mínimo no qual a luz pode viajar no vácuo, conhecido como constante de Planck. A descoberta de Einstein nesse artigo é conhecida como efeito fotoelétrico e é o trabalho mencionado em primeiro lugar no seu Prêmio Nobel de 1921. O segundo artigo revolucionário de Einstein de 1905, sobre o movimento de pequenas partículas suspensas em um líquido estacionário, segundo a teoria cinética molecular do calor, provou a existência dos átomos. O conceito do átomo como um pequeno bloco de construção da matéria foi proposto primeiramente por Leucipo, 5 graus século antes de Cristo, e depois por Demócrito, 460. Menos 370 a.C. Até Einstein, no entanto, a existência dos átomos não havia sido provada. O modo pelo qual ele demonstrou foi a utilização do conceito de movimento browniano, que havia sido desenvolvido por Robert Brown, 1773. 1858, para dar conta do movimento aparentemente aleatório de partículas suspensas em um líquido ou um gás. De fato, o desenvolvimento da ideia de Einstein, a teoria das partículas, se refere diretamente a esse entendimento inicial fornecido por Brown. O terceiro artigo escrito por Einstein em 1905, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, revela sua teoria especial da relatividade. A teoria de Einstein é baseada em duas suposições. A primeira é de que todos os referenciais inerciais são equivalentes quando descrevem todos os fenômenos físicos. A segunda é de que a velocidade da luz é constante para qualquer observador, independentemente da velocidade em que o observador esteja viajando ou da fonte de onde é emitida a luz. Um referencial inercial, ou um referencial newtoniano, se refere a um dispositivo pelo qual podem ser feitas medições e no qual um corpo não sujeito a forças resultantes se move em um caminho retilíneo com velocidade constante. A velocidade da luz, 299.792.458 metros por segundo, é fixa, imutável, independentemente da velocidade do observador. Por conta disso, não importa quão rapidamente um observador viaje, ele não pode ultrapassar um raio de luz. À medida que o observador se aproxima da velocidade da luz, no entanto, medições de espaço, tempo e luz tornam-se relativas para ele. Como resultado, relógios desaceleram, distâncias se contraem e massa ganha densidade, efeitos que se tornam maiores com a proximidade do observador à velocidade da luz. Eventos medidos como simultâneos a partir de um referencial inercial não aparecerão como simultâneos àqueles medidos de um referencial inercial distinto. Uma consequência significativa disto é que espaço e tempo deixam de estar separados e passam a existir como uma unidade conhecida como espaço-tempo. As três dimensões do espaço, com a adição do tempo, conceito desenvolvido matematicamente por Hermann Minkowski, 1864. 1909, a consequência prática mais significativa da teoria especial da relatividade de Einstein veio da sua conclusão de que energia e massa são equivalentes. A equação I igual mc sobrescrito 2 está no quarto artigo do Annus Mirabilis de Einstein, que explora a principal consequência da teoria especial da relatividade. A inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia. A equação pode ser assim descrita: a energia de um corpo inerte, I, é igual à sua massa, m, vezes a velocidade da luz, c, ao quadrado, e igual mc sobrescrito 2. Nesta equação, não é massa que é convertida em energia, mas a matéria, da qual a massa é uma medida. Em 1919, Einstein descreveu a equivalência massa-energia como o resultado mais importante da teoria especial da relatividade, o que é
Teoria da relatividade, 1919. É uma ideia central da física moderna que se mostrou essencial para se compreender os segredos do átomo que levaram à fissão e fusão nucleares, assim como ao desenvolvimento de armas nucleares. A equação de Einstein demonstrou como partículas aceleradas podiam alcançar grande massa e assim liberar enormes quantidades de energia em uma explosão nuclear. Teoria geral da relatividade e física quântica. Enquanto a teoria especial da relatividade de Einstein lidava com referenciais inerciais, sua teoria geral, 1916, considera o que acontece em sistemas não inerciais, sistemas que se aceleram um em relação ao outro. A teoria geral subverte o antigo modelo newtoniano da gravidade, que agora é entendida como uma propriedade métrica do espaço-tempo que é curvado em relação à matéria. A nova descrição de Einstein dos blocos atômicos de construção do universo e de como funciona a gravidade levou à previsão e compreensão de diversos fenômenos físicos que, apesar de sua complexidade, adentraram a consciência pública, por exemplo, os buracos negros, os lugares de morte das estrelas, regiões do espaço onde a gravidade é tão densa que até mesmo a luz não consegue escapar. Em seu artigo de 1905 sobre o efeito fotoelétrico, Einstein propôs a ideia de que a luz é composta de pacotes de energia chamados de quanta. Em sua interação com a matéria, mostrou Einstein, a luz é absorvida e emitida em quanta. Esse entendimento da natureza da luz se mostraria essencial para o desenvolvimento da física de partículas. Seria provado que o átomo tem em seu centro um núcleo envolto por elétrons carregados negativamente, prótons carregados positivamente e nêutrons eletricamente neutros. Mas Einstein propôs a existência de uma quarta partícula elementar, o fóton, o quantum de luz e radiação eletromagnética, que carrega força eletromagnética. Os físicos demoraram a aceitar o fóton de Einstein, mas após 15 anos de experimentos que comprovavam sua existência, Niels Bohr, de 1885 a 1962. Talvez o mais proeminente dos físicos antifótons, finalmente aceitou a descoberta de Einstein. Einstein e os filósofos. Além de abrir o caminho para novos mundos na ciência, Einstein abriu também uma caixa de Pandora para filósofos. No terceiro século a.C., Euclides de Alexandria estabeleceu os princípios da geometria a partir de algumas provas axiomáticas. A geometria euclidiana havia dominado por 23 séculos, mas não era denominada euclidiana até a chegada da teoria geral da relatividade de Einstein, uma vez que, antes desta teoria, ela era a única geometria existente. Uma das consequências da teoria de Einstein foi a criação de uma geometria não euclidiana para explicar a curvatura do espaço e do tempo, espaço-tempo, em razão da forte atração gravitacional dos corpos. Uma parte da visão de mundo de Immanuel Kant que havia, talvez, sustentado todo o período moderno, uma vez que os filósofos se viam obrigados a desenvolver as ideias dele ou responder a elas com novas ideias, foi seriamente desafiada por Einstein. O idealismo transcendental de Kant se sustentava em sua crença na verdade sintética a priori da geometria euclidiana. Será que todo o sistema de Kant se desintegra por conta da descoberta de Einstein de que, quando o espaço-tempo se dobra, os ângulos de um triângulo não somam 180 graus, será que importa que o espaço-tempo é curvo, e não plano? O problema é resolvido se reconhecermos que, embora Kant de fato confiasse em um argumento da geometria para tratar a idealidade transcendental do espaço, e embora esta ideia esteja intimamente ligada às suas visões de geometria, a doutrina de Kant da idealidade do espaço não é, afinal, dependente dessa geometria. Veja Alisson, O Idealismo Transcendental de Kant, 1983. A teorização de Einstein e seu estilo de fazer ciência e filosofia não eram diferentes das de seu herói Kant, que concebeu a hipótese nebular há quase 300 anos para descrever o nascimento do
Nosso sistema solar, as únicas ferramentas científicas de que ele dispunha eram caneta, papel e sua própria mente. Com variações, é a explicação que permanece boa atualmente. Neste sentido, embora seja principalmente um cientista, pode ser visto como herdeiro de Kant. As consequências das descobertas de Einstein, como a relatividade e o conceito de dualidade onda-partícula, a luz se comporta como onda ou partícula, dependendo da localização, ou ponto de vista, do observador, foram enormes não apenas para a ciência, mas para todos os campos de pesquisa. Sua ênfase na perspectiva foi problemática para a ciência, mas trouxe-lhe também uma compreensão mais madura do conceito de objetividade, e, consequentemente, de subjetividade. O legado além da ciência. Einstein nasceu na Alemanha, mas conseguiu cidadania suíça e então, como tantos intelectuais judeus da Europa nesse período, emigrou para os Estados Unidos em 1933 para evitar a solução final de Hitler. Embora suas descobertas tenham sido as maiores responsáveis por liberar o poder destrutivo do átomo, Einstein era um pacifista. Subjacente ao seu pensamento científico, estava um profundo compromisso ético na tradição kantiana. Ele via a ciência como um instrumento poderoso para o bem ou para o mal e comparava a uma faca uma ferramenta útil, mas que também pode ser usada para matar. O pensamento de Einstein era igualmente composto de instinto e intelecto. Meu pacifismo é um sentimento instintivo, um sentimento que me possui porque o assassinato de homens é abominável. Minha atitude não tem origem na teoria intelectual, mas está baseada na minha mais profunda antipatia por todo tipo de crueldade e ódio. A teoria geral da relatividade deve sua origem à tentativa de explicar um fato conhecido desde o tempo de Galileu e Newton, mas que até então iludia toda a interpretação teórica, a inércia e o peso de um corpo em si mesmos, duas coisas inteiramente distintas são medidos pela mesma constante, a massa. Desta correspondência, deduz-se que é impossível descobrir por meio de experimentos se um determinado sistema de coordenadas é acelerado ou se seu movimento é reto e uniforme e os efeitos observados se dão em razão de um campo gravitacional. Este é o princípio de equivalência da teoria geral da relatividade. Assim que se coloca a gravidade, quebram-se os conceitos do sistema inercial. Albert Einstein, Os Fundamentos da Física Teórica, 1940. Enquanto eu tiver escolha, somente ficarei em um país onde liberdade política, tolerância e igualdade de todos os cidadãos perante a lei sejam a regra. Estas condições não são encontradas na Alemanha neste momento. Albert Einstein, Manifesto, 1933. Um jornalista certa vez pediu a Albert Einstein, o maior gênio científico desde Isaac Newton, para explicar sua fórmula do sucesso. O grande pensador ponderou por um segundo e então respondeu: se A é sucesso, devo dizer que a fórmula é a igual x mais y mais z, onde x é trabalho e y, lazer. E o que é z? Perguntou o jornalista. É manter a boca fechada, respondeu ele. Michio Kaku, O Cosmo de Einstein, 2004.